Vamos ver se vai dar certo agora. Deixa eu me preparar aqui. Nós já tentamos várias vezes e não conseguimos gravar esse vídeo. Vamos ver se a gente consegue agora. Tá bom? E aí, cristão, gente boa, tudo bem com vocês? Eu sou o Marco Nascimento, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Antes de mais nada, já peço para você curtir o vídeo, compartilhá-lo e também se inscrever, ok? E não se esqueça de acionar os sininhos ali para que você possa não perder nenhum vídeo que nós lançamos aqui, tá ok? Bora lá! Nós vimos na lição passada que os 7 selos representam a história do mundo, as influências do mundo e o seu desenrolar da história. Então, a abertura do selo significava Deus guiando a história, Deus comandando o mundo. E ao os selos serem abertos, nós poderíamos saber como que Deus guiaria a história. Então, Cristo toma o primeiro selo e ele o abre. E sabe o que acontece? Capítulo 6, verso 1 e 2 menciona que foi visto um cavalo branco e o seu cavaleiro. E uma coroa estava em sua cabeça. E ele tinha um arco na mão. E ele saía vencendo para vencer. O que significa isso? O primeiro selo representa a propagação do Evangelho. O Evangelho conquistando vidas, conquistando pessoas, conquistando territórios. Era como se os discípulos, os cristãos do primeiro século, estivessem batalhando contra as forças de Satanás, conquistando pessoas para o reino de Cristo. E eles saíram vencendo para vencer. E quando você lê de maneira mais calma o livro de Atos, você percebe que o Evangelho alcançou todo mundo conhecido daquela época. Foi mesmo uma verdadeira conquista. E também, profeticamente falando, o primeiro selo corresponde à igreja de Éfeso, que mostra como o Evangelho foi pregado de maneira poderosa. É interessante notar que os 4 primeiros selos, eles têm um paralelo muito interessante com as 4 primeiras igrejas do livro do Apocalipse. De maneira profética, elas se relacionam. O mesmo período da primeira igreja é o mesmo período do primeiro selo, da segunda igreja, do segundo selo, e assim por diante. Então diz a Bíblia que o Cordeiro abriu o segundo selo. O que João viu? Vamos ver? Está em Apocalipse capítulo 6, verso 3 e verso 4. Lemos assim: Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem! E saiu outro cavalo, agora vermelho, e o seu cavaleiro. Foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. O cavalo tinha uma grande espada. E lhe foi dado tirar a paz da terra, o que abriu caminho que as pessoas matassem umas às outras. O segundo selo descreve as consequências de rejeitar o Evangelho. Enquanto Cristo travava uma guerra espiritual através da pregação do Evangelho, as forças do inimigo ficavam muito resistentes. E isso causou perseguição. Muitos cristãos foram mortos porque pregavam a palavra de Deus. Ao abrir o terceiro selo, João vê um cavalo, agora de cor preta, e o seu cavaleiro carregava uma balança na mão. E ele dizia o seguinte: 1 medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Naquela parte do mundo, o cereal, o vinho, o azeite eram itens básicos para a sobrevivência. Para que você pudesse ter uma vida tranquila, pudesse alimentar, esses eram itens que você devia ter em sua casa. E 1 denário era o pagamento de um serviço diário que você fazia naquela época. Então, ao você trabalhar o dia todo, você recebia 1 denário. E ao você receber aquele dinheiro, você então poderia comprar uma alimentação para toda a sua família. Mas, o livro do Apocalipse, nesse terceiro selo, menciona uma escassez de alimento. Com 1 denário, você compra agora apenas 1 quilo de farinha ou 3 quilos de cevada. A cevada não era usada para alimentação. A cevada era usada para alimentar animais, não seres humanos. Isso mostra um período de muita fome. O que os terceiros selos significam? Significa fome, escassez da palavra de Deus. Isso mesmo. A palavra de Deus foi deixada de lado. As tradições humanas, as relíquias foram colocadas no lugar de Deus. As pessoas agora buscavam salvação pelas obras. A palavra de Deus não estava sendo pregada, então havia fome espiritual. A cena do terceiro selo representa outras consequências da rejeição do Evangelho. No contexto do 4º século, enquanto a igreja ganhava poder político e religioso, a palavra de Deus foi deixada de lado e foi substituída por a intercessão de homens e por relíquias que trocavam o lugar de Deus. Isso causou fome espiritual. As pessoas
não conseguiam mais ter acesso direto à palavra de Deus. Mas o texto do Apocalipse diz que não era para danificar nem o azeite, nem o vinho. O que significa isso? Bom, nós sabemos que azeite na Bíblia simboliza o Espírito Santo. Ou seja, mesmo com a fome espiritual, mesmo com uma escassez da palavra de Deus, ainda era possível o Espírito Santo alcançar pessoas. E o vinho simbolizava ali a salvação. Ou seja, apesar de uma fome espiritual ser grande, ainda havia chance de salvação para aquelas pessoas que queriam ser salvas. O quarto selo, João ele vê agora um cavalo de cor amarela. E no seu cavaleiro chamado Morte. E diz a Bíblia que o inferno o seguia. E foi dada autoridade para que ele matasse a quarta parte da terra. Através da espada, através da fome e através das feras do campo. O quarto selo representa a morte espiritual, que caracterizou o cristianismo por quase 1000 anos. Durante a Idade Média, em que o cristianismo foi basicamente morto. Pelo menos o cristianismo verdadeiro, que levava as pessoas à salvação. Quando João vê o quinto selo é aberto, e ele olha, e daí ele vê as almas das pessoas decapitadas debaixo do altar. E elas estavam clamando, perguntando para Deus: até quando o Senhor não vai nos julgar? Até quando essas coisas vão nos acontecer? O que significa isso? Será que lá no céu, debaixo do altar, há almas desencarnadas lá clamando por ajuda de Deus? Claro que não. Na Bíblia, a palavra alma nunca se refere a almas desencarnadas, a uma entidade que vive fora do corpo. Não. A alma sempre se refere à pessoa por completo, o ser como um todo. Lembra? O livro do Apocalipse foi escrito em linguagem simbólica. Então devemos entender de maneira simbólica os acontecimentos que estão registrados aqui no livro do Apocalipse. Durante muito tempo, o povo de Deus foi perseguido e morto. E parecia que Deus não fazia nada. E de maneira simbólica, o sangue dessas pessoas estão clamando por justiça para que Deus possa agir e possa julgar o caso deles. Lembra? De maneira simbólica. Então, neste momento, aparece a voz de Deus dizendo para que eles descansem um pouco mais. Eles também recebem uma veste branca, ou seja, a salvação dessas pessoas que morreram, que foram martirizadas, estão garantidas. Então diz Deus para que elas descansem um pouco mais, até que se completassem as pessoas que deveriam ser salvas. Ou seja, mais pessoas deveriam passar por que eles passaram. E Deus então disse: descanse um pouco mais. A pergunta que eles fazem, até quando, Senhor? É uma pergunta que todos nós fazemos todos os dias. Ao ver injustiça, maldade, ao ver tantas misérias neste mundo. Será que você hoje não está passando por alguma injustiça, algum problema, e você está perguntando: até quando, Senhor? Não se preocupe, muito em breve Jesus virá e irá acabar com toda a injustiça que existe. No quinto selo, vimos o povo de Deus clamando por justiça, para que Deus intervenha para libertá-los, para salvá-los. Então, o sexto selo é uma resposta de Deus para essas pessoas. O sexto selo é interessante, porque agora apresenta uma visão bem diferente. Vi o cordeiro quando abriu o sexto selo, e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos de seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam das cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? O sexto selo apresenta uma visão em que há um grande terremoto, o sol se escurece, a lua também não dá a sua claridade e as estrelas do céu começam a cair. É interessante que no decorrer da história, os cristãos tentavam achar significado dessas palavras, tentavam interpretar o que isso significava. Mas quando nós analisamos a Bíblia e vamos tentar olhar de maneira histórica os acontecimentos retratados aqui, vamos encontrar a resposta. Por exemplo, o grande terremoto aconteceu em 1755, conhecido como o Grande Terremoto de Lisboa. O dia escuro aconteceu no dia 19 de maio de 1780. Boa parte do leste de Nova York e sul da Nova Inglaterra ficou escuro, literalmente, do dia para a noite.
dia 13 de novembro de 1833, aconteceu a grande chuva de estrelas, ou melhor, de meteoros, em que durante a noite todo o céu ficou iluminado com a chuva de meteoros. Foi mesmo algo extraordinário, e os cristãos da época perceberam que estes sinais eram cumprimentos da profecia do sexto selo. É interessante que você continua lendo então ali o sexto selo e você percebe que os grandes, os pequenos, os poderosos fogem da presença de Deus. Por quê? Porque o céu se enrola como pergaminho. Jesus está voltando. Eles pedem que as montanhas, os rochedos caiam sobre eles, porque eles não querem ver a face da ira do Cordeiro. Eles fazem uma pergunta retórica: quem é que pode aguentar? É interessante que a resposta é dada no capítulo 7, que nós vamos ver na próxima lição. O sexto selo é a resposta de Deus para a pergunta feita no quinto selo. O Senhor não vai fazer nada até quando, Senhor? Então, no sexto selo, Jesus vem para libertar o seu povo. E o sétimo selo? O sétimo selo é a volta de Jesus Cristo. Diz a Bíblia que o céu ficou em silêncio durante meia hora. E quando na Bíblia Deus fica em silêncio, isso quer dizer que Deus vem para julgar. Jesus está voltando. E você, está preparado? Espero que tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Tchau!